Maldição das Princesas de Gales. Você já percebeu que toda mulher que aceita o título de Princesa de Gales acaba pagando com a própria saúde, com a sanidade ou com a vida? De Anne Neville em 1470 até o diagnóstico de câncer da Kate Middleton em 2024, existe um padrão sombrio que a monarquia tenta esconder sobre o brilho das coroas. Não é teoria da conspiração, são 500 anos de história documentada, mostrando que esse título não é uma honra, é uma armadilha. E por que o sistema consome essas mulheres? E por que a Kate foi a próxima da lista? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje o Steph Flix vai desenterrar a maldição que a família real não quer que você conecte. Se você gosta da verdade nua e crua, já esmaga o botão de se inscrever e ativa o sininho, porque depois de hoje você nunca mais vai olhar para uma foto da Kate Middleton da mesma forma. E antes que você feche o vídeo achando que a teoria conspiratória não é um padrão histórico documentado que você pode verificar nome por nome. Cada mulher que recebeu o título de Princesa de Gales ao longo da história britânica passou por alguma combinação de tragédia, traição, doença, humilhação pública ou morte prematura. Não todas da mesma forma, mas todas. E agora é a Kate, com o câncer diagnosticado em 2024, tratamento quimioterápico, meses de ausência pública, num país em que estava literalmente especulando se ela estava viva. E o marido, cujos passos a imprensa monitora com aquela atenção específica que reserva para homens de poder que têm um histórico de relacionamentos e que pode ter traído ela. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai de Anne Neville em 1470 até Kate Middleton em 2024, passando por cada mulher que o título consumiu. Prepara o café e bora! Tudo começou então com a Anne Neville. Ela não foi a primeira princesa de Gales da história, o título existia antes, conectado ao principado galês. Mas a Anne Neville é a primeira do padrão que vamos seguir aqui, o padrão moderno que vai se repetir por 500 anos. E a história dela já estabelece a lógica. Mulher jovem, título prestigioso, vida que desmorona de formas que ela não controlou. A Anne Neville nasceu em 1456, filha do Richard Neville, o conde de Warwick, o homem que a história apelida de O Fazedor de Reis, porque ele tinha poder suficiente para colocar e tirar reis do trono inglês e usava esse poder como uma consistência que seria admirável se não fosse totalmente contra a moralidade. A Anne era um instrumento político do pai desde que nasceu e isso não é porque ele era cruel ou não amava as filhas, infelizmente era o padrão das famílias poderosas no século XV. Aí, em 1470, a Guerra das Rosas estava em pleno andamento e o pai trocou de lado. Então, a Anne Neville, com 14 anos, se casou com Eduardo de Westminster, filho do rei Henrique VI Lancaster. Com esse casamento, a Anne se tornou princesa de Gales. Só que, menos de um ano depois, o seu marido, Eduardo, morreu com 17 anos na Batalha de Shrewsbury, em maio de 1471. E além dele, o próprio pai da Anne morreu batalhando. Ela então ficou viúva, órfã de pai e politicamente abandonada, tudo isso com 15 anos. Aí, claro, a fortuna que a Anne herdou e ela se tornaram objeto de disputa entre os irmãos York, que agora governavam. O Ricardo, duque de Gloucester, que seria o futuro Ricardo III, acabou se casando com ela em 1472. Os historiadores debatem até hoje se tinha algo de amor entre eles, porque eles cresceram juntos, ou se foi conveniência do sistema, conveniência política. A gente também não sabe o que significou para Anne, porque ela não tinha direito de ser ouvida, não tinha seus direitos registrados. Ela se tornou rainha quando o Ricardo se tornou rei em 1483. O único filho que tiveram morreu em 1484 com aproximadamente 10 anos. A Anne morreu em março de 1485, provavelmente de tuberculose, com 28 anos. O Ricardo III morreu em Bosworth 5 meses depois. O título de Princesa de Gales, que a Anne tinha recebido aos 14 anos, tinha durado menos de um ano antes de se tornar viúva. O segundo casamento tinha durado uma década antes de se tornar morte. A maldição, se você quiser chamar assim, estava estabelecida. Agora vamos para uma mais conhecida, que dispensa muitos detalhes. Catarina de Aragão.
Ela chegou à Inglaterra em 1501 para se casar com Arturo, príncipe de Gales, filho mais velho do Henrique VII. Era filha do Fernando de Aragão e da Isabel de Castela, os monarcas mais poderosos da Europa naquele momento. O casamento era aliança política de primeira grandeza. Ela tinha 16 anos, o Arthur tinha 15. Eles foram para Ludlow Castle, no país de Gales, que era a residência tradicional do príncipe de Gales. E 5 meses depois, o Arthur estava morto, provavelmente de doença do suor, uma epidemia que matava com velocidade que a medicina da época não conseguia acompanhar. Também existem outras teorias, como tuberculose e até câncer de testículo. A Catarina ficou viúva com 16 anos, num país estrangeiro, sem falar inglês, com fluência suficiente, com status legal e financeiro completamente certo, enquanto duas coroas europeias negociavam o que fazer com ela. As cartas da Catarina ao pai descrevem uma miséria concreta que não deveriam refletir uma princesa espanhola e inglesa de Gales. Ela não tinha dinheiro suficiente para comida decente, teve que vender roupas e pratarias espanholas para pagar criados e não tinha certeza se ou quando aconteceria o casamento com o Henriquinho, que seria o Henrique VIII. O casamento, no final das contas, aconteceu em 1509, quando ele se tornou rei. Ela já tinha 23 anos e ele 17. A espera tinha sido de 8 anos. Por 24 anos, a Catarina foi rainha. Engravidou múltiplas vezes, a maioria terminou em natimorto ou em bebês que morriam em dias. Sobreviveu uma filha, Maria, e depois vieram as negociações do divórcio, o rompimento com Roma, a humilhação pública, o exílio para Kilbolton Castle, a separação da filha, que nunca mais a viu, depois de 1531 e a sua morte, em janeiro de 1536, com 50 anos, sem ter cedido 1 milímetro na afirmação de que era esposa legítima e rainha legítima. A Catarina morreu convicta de que tinha razão, a história demorou séculos para concordar com ela. Ela foi a princesa de Gales que mais tempo viveu com o título sendo disputado e que pagou o preço do título de formas que as outras nem chegaram a imaginar. Agora, vamos para um nome pouco conhecido, mas eu preciso muito falar sobre ela, inclusive num vídeo específico, a Caroline de Brunswick. Ela se casou com o príncipe de Gales, George, em 1795, numa cerimônia em que o noivo chegou visivelmente bêbado e pediu ao assistente que trouxesse mais álcool, para conseguir atravessar o ritual. Isso não é lenda, é registrado pelas testemunhas presentes. O casamento foi um desastre imediato e permanente. Os dois se separaram depois de menos de um ano, depois do nascimento da filha Charlotte. Dizem que eles só transaram 3 vezes, até que ela engravidasse. Ela era sua prima, e foi um arranjo feito para que o parlamento pagasse as dívidas do príncipe de Gales e futuro George IV de jogo e prostitutas, e que obrigaria ele a se afastar da amante dos filhos bastardos. Enfim, em 1820, quando George se tornou o rei George IV, o filho do George III de Bridgeton, ele tentou se divorciar da Caroline por adultério, um processo chamado Bill of Pains and Penalties, que foi apresentado ao parlamento britânico como um julgamento público. O processo tornou-se espetáculo nacional, com o povo britânico tomando o partido da Caroline porque eles odiavam o George. Pensa no climão. E até o parlamento ficou a favor dela, tanto que o processo foi abandonado por falta da maioria do parlamento. No dia da coroação do George, em julho de 1821, a Caroline apareceu na porta da abadia de Westminster exigindo entrar e foi barrada. Ela só conseguiu entrar porque a multidão estava ao seu favor e todo mundo forçou os guardas. 3 semanas depois, ela morreu, com 53 anos, de obstrução intestinal aguda, segundo os médicos. Mas os rumores dizem que ela pode ter sido envenenada porque tinha muita febre. Claro que isso ficou no off. Caroline de Brunswick, então, foi a princesa de Gales que o sistema tentou destruir mais publicamente e com mais prazer aparente, e que morreu sem nunca ter cometido o ato que justificaria o tratamento que recebeu, que era simplesmente ter se recusado a desaparecer quando o marido quis que ela desaparecesse. O título que ela tinha recebido tinha se tornado um instrumento da própria humilhação. Agora, Alexandra da Dinamarca, que teve o título mais longo e o marido mais infiel. Ela recebeu o título de Princesa de Gales em 1863, quando se casou com Alberto Eduardo, filho da Rainha Vitória.
e manteve esse título por 38 anos, o mais longo de qualquer princesa de Gales na história britânica. O Alberto Eduardo, o futuro Eduardo VII, era conhecido em toda a Europa por levar uma vida de infidelidades tão consistentes que nem o pessoal da época fingia que não existiam. A lista de amantes era muito grande e ele chegou inclusive a pedir para que fabricassem na França uma cadeira do sexo, para ele usar com 2 amantes ao mesmo tempo. Eu já contei isso em outro vídeo, eu posso fazer outro vídeo de novo. Alexandra navegou isso com dignidade, ela era popular com o povo britânico, mais do que o marido, e aparentemente decidiu que confrontar era pior do que o jeito que ela estava vivendo. O que a mesma elegância não conseguiu conter foi a surdez, progressiva por osteoporose, condição hereditária que avançou ao longo das décadas de casamento, deixando Alexandra cada vez mais isolada do ambiente social que era o seu mundo. E, ao mesmo tempo, Eduardo VII tinha contraído sífilis, que era consequência direta, claro, da vida que ele levava, e certamente ela pegou a sífilis também. Olha que legal. Com consequências para a saúde que os médicos do período não falavam abertamente, porque ela era da família real, né? Alexandra sobreviveu ao marido. O Eduardo VII morreu em 1910 e ela passou os últimos 15 anos como rainha viúva, vivendo até 1925 com 80 anos. Só que, infelizmente, longevidade não é o mesmo que felicidade. Os relatos das pessoas mais próximas a ela nos últimos anos descrevem uma mulher que tinha vivido décadas ao lado de um homem que tinha atraído e que processava isso com uma mistura de tudo bem, e até um afeto, que os biógrafos modernos encontram uma dificuldade em explicar se ela estava ok ou se ela se acostumou. Ela viveu 38 anos com o título e 38 anos assim. A próxima princesa de Gales foi essa nora, Maria de Teck, que chegou ao título de princesa de Gales pelo caminho mais perturbador possível, como substituta. Ela tinha sido prometida ao príncipe Alberto Vitor, que era o herdeiro do trono. O noivado foi anunciado em dezembro de 1891, só que aí em janeiro de 1892, 6 semanas depois, ele morreu de pneumonia, com 27 anos. E aí a Maria ficou de luto pelo noivo morto e com a família real meio que assim, eu não sei o que eu vou fazer para não perder o investimento diplomático. Então, eles decidiram fazer o que fizeram com a Catarina de Aragão. Falaram para ela se casar com o segundo filho, George, duque de York, que após a morte do irmão se tornou o novo herdeiro, ainda não príncipe de Gales, porque o pai dele ainda não era rei. Eles se casaram em julho de 1893 e só anos depois, em 1901, quando o Eduardo VII subiu no trono, o George se transformou o príncipe de Gales e a Maria princesa. O que os biógrafos da Maria descrevem é um casamento que funcionou politicamente, que tinha afeto real, mas que foi construído com base nessas circunstâncias muito estranhas. O luto do primeiro noivo ficou permanentemente enterrado sobre as exigências da família real. A Maria perdeu um filho, o príncipe João, que tinha epilepsia e problemas de desenvolvimento, que foi mantido escondido da vista pública. Preciso até fazer um vídeo sobre isso. Que foi criado quase em isolamento na fazenda de Wood Farm, em Norfolk. O João morreu em 1919 com 13 anos. A Maria de Teck também sobreviveu ao marido, também sobreviveu ao filho que abdicou, o Eduardo VIII, sobreviveu à Segunda Guerra e morreu em 1953 com 85 anos. Alguns meses antes de ver a neta Elizabeth ser coroada rainha, nossa Elizabeth II. Aí temos a princesa Diana, que dispensa muitos comentários. Ela se tornou princesa de Gales assim que se casou em julho de 1981, com 20 anos, e nunca chegou a ser rainha, porque morreu no acidente em 1997. O Charles só se tornaria rei após a morte da Betinha em 2022. Enfim, o padrão que a Diana estabeleceu, mulher que recebe o título, marido com relacionamento paralelo, saúde comprometida pelo isolamento da firma, morte antes do tempo, é tão específico e tão documentado que quando a Kate recebeu o título em setembro de 2022, depois da morte da Elizabeth II, a conversa imediata foi: e agora? A maldição continua? Então chegamos na Kate. Ela
Se tornou princesa de Gales quando Charlito III assumiu o trono, e o ano seguinte, de 2023, foi o mais difícil da vida pública dela. Não por escândalo político ou crise de casamento, mas por uma crise de saúde que a família real gerenciou com um nível de poucas palavras que, como sempre, alimenta especulações. A Kate desapareceu da vida pública em janeiro de 2024, depois de uma cirurgia abdominal, cujos detalhes não foram divulgados. Foram meses de ausência e o Palácio de Kensington, nesse período, emitia comunicados que diziam o mínimo necessário. Aí teve o caso da foto, que foi alterada por inteligência artificial, depois o pronunciamento dela e aparições que muitas pessoas, inclusive eu, disseram poder ser sósias. Eu, inclusive, fiz um vídeo para o Instagram que foi parar até em páginas de fofoca, mostrando que a Kate tem pelo menos 9 sósias em todo o Reino Unido. Enfim, quando ela fez o vídeo, em março de 2024, ela simplesmente disse: fui diagnosticada com câncer, sem especificar o tipo, falando que estava em tratamento quimioterápico preventivo e pedia espaço. Foi o tipo de anúncio que só existe quando você é forçada a fazer, porque as alternativas são piores. A Kate tinha 42 anos. A maldição não é sobrenatural, é estrutural. O título de Princesa de Gales coloca a mulher que o recebe na posição mais visível e mais vulnerável da monarquia britânica simultaneamente, o centro de todas as expectativas públicas e o membro com menos poder para gerenciar o que acontece com ela. Enfim, Anne Neville não controlou com quem casou 2 vezes. Catarina de Aragão não controlou o que o rei decidiu fazer com ela depois de 24 anos. Caroline de Brunswick não controlou ser barrada da própria coroação do marido e morrer 3 semanas depois. Alexandra não controlou o que o marido fazia fora de casa e nem a surdez progressiva que o marido provavelmente acelerou com a sífilis. A Maria de Teck não controlou ter o noivo morto e ter que aceitar o próximo disponível. Diana não controlou entrar numa instituição que a tratou como símbolo antes de tratá-la como pessoa. E Kate passou um ano de doença gerenciado pelo aparato de comunicação da família real de uma forma que priorizou a narrativa da firma acima da autonomia dela que estava doente. A Diana disse isso de uma forma mais explícita do que qualquer outra. Eles me transformaram em ativo para exportação. Foi a frase que ela usou em diferentes versões e em diferentes conversas registradas por pessoas próximas. E o que a lista de Princesa de Gales ao longo de 500 anos mostra é que esse mecanismo nunca foi construído, que cada geração recebeu o título com as expectativas intactas e proteção inexistente sem proteção. A maldição não precisa de força sobrenatural para ser real. Precisa apenas de uma instituição que tem 500 anos de prática em transformar pessoas em símbolos e que continua fazendo isso enquanto o mundo assiste e torce e especula e compra o produto e alimenta o sistema que produz o padrão. A maldição das princesas de Gales não é delas, é nossa. E antes de terminar, tem uma observação sobre a Kate especificadamente que eu acho que é importante fazer no nosso contexto de 2026. Que a Kate, de todas as princesas de Gales da lista, é a primeira que se tornou princesa no mundo com internet, com redes sociais, com a possibilidade de comunicação direta com o público, sem o filtro da firma. E ainda assim, quando veio a crise de saúde, o que a gente viu foi a instituição operando exatamente da mesma forma que sempre operou. Controlando a narrativa, divulgando o mínimo, priorizando a imagem acima da transparência. As ferramentas mudaram, a estrutura não mudou. E a estrutura é o que produz o padrão. A Kate sobreviveu ao câncer, pelo menos aparentemente. As informações indicam remissão e retorno à vida pública. E se sobreviveu, entrou para a lista das princesas de Gales de uma forma diferente, graças a Deus, como a primeira que falou publicamente sobre a doença, que saiu do controle da instituição por um momento para dizer: isso está acontecendo comigo e eu preciso de tempo. É pouco, mas é diferente de tudo que veio antes. Talvez a maldição não seja completamente irrompível. Talvez precise apenas de alguém disposto a nomear o que está acontecendo. A maldição dura enquanto a estrutura durar. E o mundo assiste. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. E se você
Gostou muito, muito, muito? Se torne membro, me ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês todos os dias. Eu vou amar ter vocês por perto. Eu te espero então no próximo Steph Flix. Um beijo grande.